Resolva os problemas do seu carro de uma vez por todas. O Centro Automotivo Jocauto tem uma equipe treinada e uma estrutura completa para a manutenção e os reparos que o seu veículo precisa. E com a qualidade que você merece. Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, escapamento, injeção eletrônica, freios, troca de filtros, óleos e mecânica em geral. E todos estes serviços com a garantia Jocauto. Quem conhece, confia. 2528-9514. Bem, meus amigos, hoje eu estou com um grande amigo meu, uma pessoa responsável, séria, correta e corretor de imóveis, que não é uma profissão fácil, complicada. E eu gostaria primeiro, Chiquinho, de saber como é que você entrou nessa profissão de vender imóveis, fazenda, de corretor. Então, Felga, eu não escolhi ser corretor, tá? Eu fui escolhido para ser corretor. Tudo se deu nos anos 80, ocasião em que eu era empresário do ramo de confecção, tá? Eu tinha uma confecção que eu fabricava calça jeans e no período da década de 70 e 80 foi um período onde se foi feito muito loteamento Friburgo. Eu sempre, como tive muita atração por terra, sempre que lançava um loteamento novo, eu ia lá, comprava 2 terreninhos, ia pagando a prestação, 24 e 16 meses. Então, de maneiras que, quando chegou aí nos anos 80, quando começamos a ter problema na economia, aquele negócio de corta 3 zeros, aqueles problemas todos que aconteceram, que poucas pessoas hoje se lembram disso, só os mais antigos. É verdade. Eu optei por parar a confecção, porque eu produzia, vendia, quando eu recebia eu não conseguia apurar o valor do que eu tinha vendido. Peraí, eu tenho que parar, pensar o que eu vou fazer da minha vida. E nesse vou pensar o que eu vou fazer, você sem renda, você vai gastando a sua economia, aquela coisa toda. Chegou um determinado momento que eu tive que começar a colocar alguns terrenos que eu tinha na época à venda. Ocasião que eu comecei a procurar os corretores da cidade, que na época eram 4 ou 5 corretores, não tinha mais que isso. E comecei a ir no escritório dessas pessoas, comecei a fazer amizade com eles, e por não ter uma ocupação, eu sentava e ficava lá horas conversando com eles. Aí comecei a sair para ver imóvel, comecei a sair para mostrar imóvel em companhia deles. E quando eu me vi, eu estava no meio da corretagem. Estava no ramo. Eu tinha entrado sem escolher entrar. Eu já estava no meio. Já estava trabalhando. E gostou? Gostei da coisa. Um tempo depois eu fui convidado por uma empresa que fez vários loteamentos na época aqui na cidade para trabalhar para eles. E participei de muitos loteamentos que essa empresa na época fez, né? Passado um tempo depois, eu optei por ter meu próprio escritório, montei, tive vários escritórios. O escritório fica ali na Edifício Galeria União. Galeria União, primeiro andar, né? Sobre a loja. Então, Sobre a loja. ali, naquela região ali, naquelas imediações, eu estou ali desde 1985. Lá se vão 40 anos. Vai ali no Blau Blau, do Edifício União, que está sempre que eu costumo dizer que é o meu espaço gourmet. É ali que eu atendo meus clientes, tomando um cafezinho, trocamos uma ideia, e você me conta sempre lá. Atende muito bem, todas as vezes que a gente precisa de um bom conselho, a gente procura o Chiquinho, ele tem boa vontade, explica, entendeu? E a gente resolve o problema graças à boa vontade dele, né? Que não é mais do que obrigação. Quem trabalha com público, né, e optou por trabalhar em determinado tipo de segmento, ele tem que estar sempre à disposição, tem que ser sempre solícito, tem que estar disposto a explicar
Aí tem épocas também, épocas que vende mais, épocas que vende menos, né? O imóvel Friburgo, aqui acontece uma coisa diferente de alguns outros municípios. Friburgo, a procura sempre foi maior que a oferta, tá? A gente sempre teve uma procura grande de imóvel e a oferta sempre foi menor. Depois da catástrofe de 2011, isso ainda piorou um pouco mais, porque alguns pontos da cidade foram inviabilizados, né, de novos empreendimentos. E as pessoas precisavam de alguma casa, algum lugar para morar. Exato, reduziu ainda mais. Alguns lugares que se pretendiam fazer empreendimentos no futuro, quando chegou o então futuro, que foi nessa região, nesses anos de 2011, ocasião da catástrofe, ficou determinado por levantamentos geológicos, levantamentos da prefeitura, de que aquelas áreas não eram próprias, né, para moradia, não eram seguras. Quer dizer, isso ainda piorou um pouco mais. É porque Friburgo é montanha para todo lado. Exatamente, nós temos poucas áreas planas. Nós já tivemos no passado aqui um gabarito, a lei de uso do solo permitia fazer 11 andares, como nós temos o edifício Mônaco, nós temos o comércio e indústria. Anos depois, o doutor Heródoto, numa nova lei de uso do solo, em governos passados, reduziu para 7 pavimentos, né? E desde então se manteve esse gabarito. Então eu sempre fui favorável de que, como nós não temos muito como construir na horizontal, que a cidade fosse verticalizada, né? Que a lei de uso do solo permitisse construir mais alguns andares. Não digo muito também, mas que chegasse talvez a 15. Isso ia ser aproveitava melhor o terreno, os poucos terrenos que tem. Exatamente, que nós temos poucas ofertas de terreno. Então, de se fazer 7, faria 15. Não digo em todos os lugares. Isso seria cada caso um caso. Ó, aqui você pode fazer 10 ou 12. Não, aqui você pode fazer mais. Por questão também do entorno, das construções, como já tem na General Osório hoje, da padaria Suspiro até o Corpo de Bombeiro, não se pode construir nada além de 2 andares, por causa do tombamento lá do Colégio Anchieta. Não se pode mais fazer prédio alto. Porque se fizerem prédios altos, vai tirar a vista. Vai tirar a vista, alguns lugares vai perder o sol, parte do sol, né? Então eu acho que isso tinha que ser estudado caso a caso, né? Então você entraria com um pedido de informação e a Secretaria de Meio Ambiente, que é o órgão, né, que está habilitado a dar essa informação, diria, olha, aqui você pode fazer tantos andares. Eu quando comprei esse terreno aqui no Santa Elisa, só podia fazer casas unifamiliares. Exatamente, entendeu? Aqui existe. Agora, um desses prefeitos aí abriu para condomínio, prédio, não sei o quê. Exatamente. Aí aqui já começou a faltar água para gente, porque aonde era para ter uma casa hoje tem 70 apartamentos. 50, exatamente. O Parque entendeu? Santa Elisa existe um negócio chamado Caderno de Encargos, como tem o Parque São Clemente, que impede até hoje o trânsito de ônibus, né? Dentro do parque, lá dentro do Parque São Clemente. Ele vai até ali ao Vale dos Pinheiros e não entra para lá porque não é permitido. Agora eu já ouvi dizer que mudaram a lei aqui, não permite mais, né? Então, aí aqui era a mesma coisa, não podia se fazer prédio. No governo da doutora Saudade Braga, o então secretário da época, que eu não me recordo quem foi, autorizou a construção daquele prédio às margens do lago lá embaixo. Foi o primeiro prédio, aquele prédio mais antigo. Aí, no segundo momento, aprovaram esse condomínio aqui, quase em frente à Casa Felga, aqui na esquina. Dali para diante, começou a aprovar vários outros. Por quê? Quando a pessoa questionava o porquê não podia, dizia, não, mas por que tem um lá? Ali foi aprovado, fizeram ali, fizeram aqui, e eu não posso.
Isso, inclusive, gerou ação na justiça. Aquele prédio que tem quase em frente ao lago ali, quase em frente onde foi a sede, que hoje também são vários blocos de apartamentos. Tombado, entendeu? Quando começaram a construir, entraram na justiça, mas infelizmente não conseguiram. Não tenho nada contra o impedir. sujeito construir. Sim. Agora, você compra um terreno num lugar unifamiliar e de repente você vê do teu lado um monte de condomínio, que negócio é esse? Nós temos um exemplo aqui agora, perto da Estátua de Sá, para cima da Estátua de Sá, na esquina de uma daquelas ruas ali, que eu não me lembro o nome agora, acabou de ser aprovado um prédio ali, no local que até bem recente não era permitido. Os moradores dali estão aborrecidos, por quê? Vão perder a vista que tinha das montanhas, vão perder parte do sol do dia, mas enfim, é o preço do progresso, né? É verdade, né? Então, se a gente quer ter um pouco mais de segurança, tranquilidade, sem olhar no entorno e ver edifício, só se nós formos para o interior. Quando eu fui comprar esse terreno aqui, tinha uma placa Vende-se, aí eu liguei pro cara e falei, meu amigo, um terreno em Friburgo caro custava R$4.000. Aí liguei pro cara e falei, meu amigo, esse terreno é quanto é que você está pedindo? 15 mil. Falei, rapaz. Mas aí eu olhei o local, falei, eu vou morar aqui. Falei, escuta, você aceita 14? Porque eu preciso de 1.000 para passar os documentos e tal. Ele falou, aceito. Aí eu dei 14 mil reais na época por esse terreno, aonde eu comprava em qualquer lugar em bom de Friburgo um terreno com 4 mil. Por quê? Por causa da tranquilidade, porque era unifamiliar. A vista. Tem uma vista maravilhosa. Uma vista devassável aqui, né? Aí eu sujeito agora, tem um terreno vago aqui. Faz um prédio ali e acaba com a minha vista. Comprou um terreno aqui ao lado da sua casa, que fez uma excelente compra na época também. Comprou por um bom preço. Tenho medo que se faça um prédio aí, entendeu? Mas eu vou fazer o quê? Sou eu que mando, né? Não somos donos da verdade, né? Mas, Chiquinha, como é que tá agendas aí? Então, Batista, eu desde 2003 para cá, é que eu dei meio que uma parada com venda, né? Que eu já vinha de alguns anos pensando em fechar o escritório, parar com a venda, e a gente vai protelando, e o pessoal não espera, fica mais um pouco, os amigos, até que 2023 eu passei por um problema de saúde, que você soube, né? Falei com você, eu fiz um AVC, felizmente não deixou nenhuma sequela, né? Graças a Deus, e eu achei que era o momento. Falei, bom, agora é o momento, e o que eu fiz? De lá para cá eu estou me dedicando mais à consultoria, a uma legalização de imóvel. Eu trabalho... Você conhece todo o sistema, né? São 40 anos de trabalho, né? Então, ao longo desses anos, eu sou uma pessoa que eu sempre fui assim, muito interessado em aprender. Ao contrário de algumas pessoas, eu estou sempre querendo aprender alguma coisa, acompanho a legislação, fiz curso de perito avaliador judicial, e a gente foi tentando melhorar o conhecimento a cada dia. Não é só, eu quero tanto, toma tanto, não. Isso tem um monte de documento, isso tem um monte de impedimento. E mostrador de imóvel, como eu costumo dizer, tem muitos aí. É aquele que mostra e tal. Agora, conhecer, saber o trâmite é outra coisa. Isso você adquire como? Ao longo dos anos, com experiência, ou então estudando, procurando se informar. Eu comprei um terreno aqui na época do lado da Praça da Criança que estava com uma calção judicial. Eu botei lá no cartório, tinha problema. Não, você vai dar problema não. Rapaz, deu um problemão danado para poder resolver. Pois é. Entendeu? Então tem que ter uma pessoa que conheça os trâmites para poder você resolver o problema. Porque o brasileiro ele tem umas coisas assim que eu costumo dizer que não dá para entender muito. Ele sai ali, se ele for comprar um carro ali de 30 mil, 40 mil reais, ele só fecha o negócio se o mecânico dele, de confiança, autorizar.
Aí ele vê um imóvel ali, começa a negociar um imóvel de 300, mas ele não quer pagar um profissional para olhar a documentação, ver se está tudo certinho, dar uma consultoria a ele, entendeu? Ele quer ele mesmo comprar sem ter nenhum gasto. E acaba, por muitas vezes, aí eu conheço vários casos, entrando pelo cano, fazendo um péssimo negócio, arrumando um problema, por querer economizar. Ô, Ele não Chiquinho, economiza no mais barato e economiza no mais caro. se eu tiver que plantar qualquer planta aqui na minha casa, eu pergunto ao jardineiro: escuta, essa planta pode ficar aqui, Exatamente. pode pegar sol, é sombra, como é que é? Vai crescer muito? Porque quem conhece jardim é o jardineiro, rapaz. Não E aí? adianta eu achar, eu gosto daquela É bonito, daqui a pouquinho você planta uma araucária ali, daí a poucos anos ela está numa altura enorme, ela é uma espécie que está na linha de preservação, aí você não consegue pode mais tirar. autorização para cortar, ela começa a colocar a sua casa em risco, começa a cair galho no seu telhado e você arrumou um problema, que é o que a gente vê na maioria das ruas, não só de Friburgo, como muitas outras cidades aí, outros Búzios, por municípios, exemplo, tem muito problema. Só são que a espécies pessoa- erradas que foram plantadas. As pessoas fazem tudo legalmente, bonitinho e tal. O pessoal vai lá, mede as árvores, vê a distância, assim, passa uns meses, ele mete o machado, arranca aquilo tudo e fica Não por isso mesmo. plantam árvores que destroem calçada, porque são árvores, espécies que não têm as raízes pivotantes, né, de profundidade, são espécies radiculares. As raízes, elas vão seguindo quase tudo- que na tudo tem que ser superfície. Começa a levantar as calçadas, Verdade. começa a causar um monte de problema. São por quê? São pessoas que acham, pô, bonitinho aquilo ali, pô, planta ali na rua ali que é bonito, dá uma flor bacana, mas não é assim, tem que ser estudado. Já conheço vários problemas desse Ali em tipo. frente à Rua Portugal mesmo, tem uma árvore que há uns anos atrás tiveram que cortar um galho, uma parte da árvore enorme que estava atendendo para o lado da Rua Portugal, que é uma época, uma espécie, que isso aí talvez 20, um pouco mais, não me lembro bem, fizeram uma ação de replantio ali de algumas espécies na Praça Getúlio Vargas. E alguém que estava com aquela muda do poder público deu para o gaúcho despachante plantar. E eu estava presente nesse dia. Chamam uma espécie chamada cinamomo, que ela é originária do sul do país. Só que não é uma árvore urbana, aquilo é uma árvore de pasto local que não tem casa perto, não tem eletrificação, não tem nada. Ela está enorme. O galho dela já estava lá no meio da rua. Tiveram que cortar o galho. Um erro. Ela não deviam ter visto primeiro. Isso aqui pode ser plantado aqui antes de plantar, mas isso não acontece. Diz uma coisa, Infelizmente. Chiquinho, você para vender uma casa na praia, qual é a melhor época? Então, se você está pretendendo vender um imóvel na praia, melhor a época de vender é a época de verão, onde você tem um fluxo maior de visitantes, onde em alguns municípios a população triplica, quadriplica, né? De visitantes, não só do país, mas também como de outros países, né? Estrangeiros, Muitos estrangeiros. visitando. Então esse é um momento de se vender o imóvel, porque muitas das vendas, muitas das compras, elas são feitas no entusiasmo. Eu vejo isso com frequência aqui acontecer, aqui em Lumiar, São Pedro, Galdinópolis. Búzios, o sujeito vem, se empolga, constrói, compra. vai embora, abandona, aí vem Eu alguém fui e procurado ocupa. há uns 5 anos atrás por um menino chamado Joaquim, filho da Cássia Kiss. Minha mãe comprou um terreno lá em São Pedro da Serra tem uns 20 anos, nunca mais foi lá, a gente não sabe mais onde é. Aí tive que pedir o socorro ao corretor lá do Rio Bonito, que é o meu amigo, o Douglas, o Verney, e pelo nome da pessoa que tinha vendido para a Cássia Kiss, ele não sabia quem era,
Fui até o registro de imóveis e descobri que quem tinha vendido aquele imóvel para o anterior tinha sido o tio desse corretor. Ele falou, eu sei onde é essa área. É lá perto do sítio do Márcio, esse menino da Globo aí também, que é Márcio, esqueci o sobrenome dele agora, hein? Me fugiu o nome aqui. Só que já virou uma mata, não se pode fazer mais nada. Não tem nem mais estrada Tem um amigo pro local. que tem... Então isso acontece com frequência. Eu tenho um amigo que tem 3 milhões de metros quadrados de Mata Atlântica e não pode mexer. Aqui tem muito isso. Aqui recentemente, com o auxílio do corretor de Lumiar, nós descobrimos uma área que tinha sido do irmão do Marcelo Browne, que por sinal eu nem sabia que ele tinha um outro irmão, que eu conheço o Bernardo e o Alberto, né? Que se aposentou. Ele tem um irmão que é veterinário, que mora anos fora de Friburgo. Vendeu um imóvel lá na região de Rio Bonito para uma pessoa e essa pessoa comprou, veio 1, 2 vezes, depois nunca mais voltou. Tinha uns 30 anos e ele não lembrava mais como é que chegava no tal do sítio dele. Casa aí do sujeito. É tudo aquilo no entusiasmo. Você Isso tem uma acontece. área plana e abandonada, não ia lá. O dia que ele chegou lá tinha uma plantação. Mas... Aí ele teve que indenizar o camarada que plantou aquilo para poder pegar de novo o terreno. Mas isso a gente vê com frequência. As pessoas deixam durante alguns anos. Constrói casa, terreno que você não vai lá. Sim, com certeza. Entendeu? Isso acontece muito, entendeu? Não é difícil de acontecer. Que, como eu disse, as pessoas naquele entusiasmo, chega aquele sol bonito, aquele verão, chega lá em Búzios, aquela gente bonita, aquelas mulheres bronzeadas na praia, aí ele compra no entusiasmo. Aí depois ele vai lá para a Argentina, ele é argentino, como um argentino que eu comprei um terreno aqui, que eu custei para descobrir onde era o terreno dele, lá na Friburgo, Teresópolis. Aí ele volta, 2, 3 anos depois, ele lembra que ele tem um terreno aqui, mas não sabe mais aonde é. Você sabe que o meu avô, ele era dono do Pericê. Só que... Eu tenho uma foto do Pericê, hein? Sem uma casa ainda. Ficou lá, sem nenhuma casa. abandonado. O dia que ele se tocou, pediu o Bertinho, meu tio advogado, para ver o que podia fazer. Olha, ele conseguiu 2 ou 3 terrenos vagos lá recuperar. O resto já tinha. O resto já tinha perdido. É porque antigamente as pessoas tinham muita propriedade, né? A minha bisavó mesmo, ela era espanhola, Ferreira Tomé. Então ela tinha uma propriedade na Serra Mar, na época que ainda era caminho de animal, que ficou abandonado, os filhos nunca quiseram saber e perdeu aquilo lá. Então ela tinha muita propriedade em Porto das Caixas também, que tinha muita coisa aí. Meu avô não valia tanto quanto hoje, né? Meu avô vendeu a casa para uma pessoa, a pessoa fez só promessa de compra e venda. 30, 40 anos depois o cara queria uma autorização minha e do meu irmão, que estava em nome do meu pai. Aí nós autorizamos ele a passar a escritura e tal. Passado mais alguns anos, ele me liga dizendo que eu tinha que abrir o inventário. Porque o imóvel não foi inventariado. Seu pai não inventariou porque ele já tinha vendido o imóvel. Aí eu sei o que eu falei pro cara. Não era mais obrigação dele. Mas eu já autorizei rapaz, o cara passar. Não, mas tem que abrir inventário. Eu falei, aqui, requeira uso capião. É isso aí. Que eu não vou abrir inventário por causa de um negócio que vocês largaram aí 50 anos sem mexer. Agora eu vou ter o trabalho de abrir inventário. Na década de 80, eu fiz parte do lançamento do loteamento Califórnia, nos anos 80, quando eu comecei com corretagem de imóvel. Trabalhei numa empresa que vendia aquilo lá. Mais tarde, um pouco, o corretor veio a ser meu sócio, ele já tinha falecido hoje, e a tia dele, que era dona daquelas terras, que foi loteada, ele tinha uma procuração dele. Ele tinha uma procuração dela para assinar as escrituras. Aí ele passou por um problema de saúde, tinha que fazer uma cirurgia
de alto risco, uma cirurgia cardíaca, e ele subestabeleceu a procuração para mim. Falou, se precisar fazer escritura, você faz, que eu acho que eu vou morrer, não sei o que e tal. Aquele negócio todo. Conclusão. Ele morreu bastante tempo depois. Tem pessoas lá que até hoje não têm escritura. Eu mandei cartas, já cansei de comunicar, avisando que a dona Yolanda, que era a dona, já estava com mais de 90 anos, possibilidade de se locomover, em cima de uma cadeira de roda, e caso ela viesse a falecer, a procuração ia perder o valor. De uns 20 que eu mandei carta registrada, uns 5 me procuraram para fazer a escritura. Resolveu o problema. Um ligou para me dar uma bronca, falou que eu não tinha nada que ficar apertando ele. Queria fazer a escritura o dia que ele quisesse. Que bom. E os outros nem satisfação deram. Conclusão, Dona Yolanda morreu, tem uns 3 anos, eu tenho uma procuração hoje que não tem mais valor legal. O dia que algum desses me procurar, eu vou pedir a eles para se encaminhar a Três Rios e procurar os familiares dela lá. Pedir para abrir o inventário, colocar os lotes no inventário, ou eles fazem o que eles quiserem. Porque o brasileiro, rapaz, ele é muito descansado. Ele compra, ele larga para lá, não faz documento. A minha mulher tem tudo anotado, tudo na agenda, documento, tem tudo. Um dia, anos atrás, um rapaz, um amigo nosso, falou: Bianca, quanto é que você gastou para fazer essa casa? Ela foi lá. Um minutinho. Olha, eu paguei tanto para capinar o terreno, paguei tanto de moeirão para cercar o terreno, paguei tanto de... Ela tinha tudo anotado. Eu, modéstia à parte, sou muito organizado. Eu tenho minha casa, meu filho fez 35 anos agora, eu fiz minha casa tem 34 anos. Eu tenho todos os documentos desde quando eu mudei para lá. Escritura, notas fiscais de material de construção e todas as contas de luz e água, desde quando eu me mudei. Aí, mas você pode jogar isso fora, não tem problema. Eu pago durante o ano, enrolo, amarro com a liga, coloco dentro de uma caixa lá na garagem. Deixa lá. Um dia pode precisar. É lá, se precisar, se não precisar, joga fora. Mas eu tenho o hábito de guardar papel. E por vezes isso já me ajudou muito. Entendeu? Que eu tive como comprovar, entendeu? Que o que estava sendo dito não era o real. Então isso é importante. Eu, quando fui me aposentar, minha mãe tinha pago, acho que uns 3 anos de INPS para mim antes, porque ela tinha uma loja, tinha um sócio, aí o sócio saiu, aí me botou como sócio, aí pagava lá o INPS para mim, acho que uns 3 anos. Eu, quando quis me aposentar, eu falei, eu tenho 3 anos de INPS pago para minha mãe lá atrás. Aí fui lá no escritório de contabilidade, não era mais lá, mas a mulher falou, agora está na rua tal. Aí eu fui lá na rua tal, cheguei para a senhora e falei, olha, eu vou pedir uma coisa, eu acho quase que impossível. Mas a minha mãe pagou 3 anos de INPS para mim, há 30 anos atrás, sei lá. Ela falou, como é que é o seu nome? Eu falei, João Batista Felga de Moraes. Aí ela foi da última gaveta. Pai, eu estava lá. Toma. É isso aí, cara. Guardou. Pessoa quando é organizada, né? E eu tenho um hábito, entendeu? Não sei se é bom, se é péssimo, mas eu sou organizado. Se eu precisar pegar qualquer documento, eu não tenho dificuldade para encontrar. Porque eu sei lá, tudo pastas com cada tipo de documento, tudo organizado. Chiquinho, foi um prazer conversar com você, meu amigo. Nós, amigos, para sempre. Um dia deram uma notícia que você tinha morrido. Aqueles brincalhões lá, o falecido, né? O cara que me matou foi o que morreu. Rapaz, eu e Bianca atravessamos a rua, correndo, quase fomos atropelados, e praça, e onde é que tá o Chiquinho? Aí olhou para trás, todo mundo riu. Não viu o que ele fez com você aquela vez lá, cara? Você sentou na cadeira de roda, naquele menino de brincadeira. Ele tirou a foto e botou no Facebook. Deu de cadeira de roda. Todo mundo
entrando nas redes e perguntando, Bianca, que houve? o que aconteceu? O Batista se acidentou. Eu nem sabia. Ele nem sabia. Estava lá na cadeira de roda. As Chiquinho, brincadeiras, vai faltar né? oportunidade para a gente conversar mais. Com certeza. Tem um horário, né? Você sabe que a gente tem agradecer. um carinho muito especial por você, pela Bianca, pelo Humberto. Ah, eu sei disso. Não é de agora e estamos sempre à disposição. Na vida consegue poucas amizades boas, poucas. E você é uma delas que eu tenho o prazer de dizer, meu amigo, gosto A dele, recíproca é verdadeira. correto, coisa difícil você achar hoje um sujeito correto, honesto, é difícil, você sabe o que é, né? Isso aí é... E você tem essas qualidades que eu admiro muito das pessoas. Isso que é a obrigação de todo ser humano, né? Ser uma pessoa reta, uma pessoa Eu gosto da pessoa íntegra, entendeu? honesta, entendeu? Eu acho que é o melhor patrimônio que a gente pode ter, esse aí, é o nome da gente. Então te agradeço aí, entrevista, tá à Eu que agradeço, disposição a meu. Nova TV, o Patrick, tá lá o Marconi, o Endo, Isso. ficou todo mundo satisfeito. Amigos também, Marconi, Marquinhos. Ficou todo mundo satisfeito na hora que falou, não, vou entrevistar o Chiquinho. Fui Corretor. vizinho da avó deles durante muitos anos, ali no Morro Cemitério. Tá certo. Ia lá para comprar picolé, Isso. na casa da avó deles. Que beleza. Bem, meus amigos, até a próxima. Abraço a todos. Resolva os problemas do seu carro de uma vez por todas. O Centro Automotivo Jocalto tem uma equipe treinada e uma estrutura completa para manutenção e os reparos que o seu veículo precisa. E com a qualidade que você merece. Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, escapamento, injeção eletrônica, freios, troca de filtros, óleos e mecânica em geral. E todos estes serviços com a garantia Jocalto. Quem conhece, confia. 2528-9514